gente, tudo bem? Dani Monteiro falando, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um banco de dados MySQL no Azure. Então, como eu falei lá no blog, essa é mais uma possibilidade dos bancos de dados open source dentro do Azure. É super fácil de criar, não tem muito segredo. A sacada é utilizar o recurso certo no momento certo, a quantidade de recursos que você realmente precisa. A ideia que nós tínhamos, né, principalmente quem é DBA há mais tempo, está mais acostumado com os bancos de dados on-premise, era de sempre ter aquela gordurinha, sabe, na configuração, porque a gente sempre imaginava que o banco ia crescer e escalar um banco de dados on-premise era muito difícil. Agora não. Agora eu tento ser o mais exata possível para que a cobrança seja a mais justa possível. Então eu estou aqui na minha página inicial do Azure. Você precisa ter uma conta do Azure, se você não tem, faz aí o seu cadastro. Você vai ter um crédito de R$630, se eu não me engano, válidos por 30 dias, então você vai ter um tempinho aí para você testar, utilizar, validar os recursos do Azure. Então eu vou digitar aqui MySQL, e aí aqui já tem os serviços, servidores deste banco de dados do Azure para MySQL. Eu venho aqui ou em adicionar ou em criar banco de dados, vou clicar aqui em criar, vai para a mesma tela. Qual que é o nome do meu servidor? Vai ser exemplo clássico. Então, ó, deu ok. Lembrando que o nome não pode ter letra maiúscula, não pode ter espaço, não pode ter caractere especial. Qual é o meu resource group? Então, eu vou usar o resource group blog, porque este vídeo ele faz parte da publicação de um post no blog, o blog de beforbeginners.com. Aqui, fonte de dados. Eu posso pegar um backup lá do MySQL e restaurar aqui na nuvem, no Azure, ou eu posso criar um banco de dados em branco, nesse caso eu criei em branco. Qual é o nome do meu administrador? Qual a senha para acesso? Não esqueçam a senha, eu já esqueci uma vez e não é legal. Qual a localização? Gente, a localização, eu sempre escolho a localização mais próxima do meu cliente por causa da latência, menor distância. Então, nesse caso, eu vou usar Sul do Brasil. Qual a versão do MySQL eu vou usar mais recente? E vamos dar uma olhadinha aqui na camada de preços. Vocês vão ver que temos 3 opções. Uso geral normalmente é a mais utilizada. Então eu posso escolher. Lembra que eu falei que a capacidade de computação e o armazenamento agora são separados, então eu posso escolher de acordo com o que eu preciso efetivamente. A versão básica, vocês vão ver que tem poucas diferenças, ó, não tem a possibilidade de ter redundância geográfica, uso geral e otimização de memória. Então, a escolha aqui é onde eu não coloco gordurinhas, gente. Eu vou mais próximo daquilo que eu preciso. Então, colocar aqui um banco de 1 tera, mais ou menos. Opa! E vou deixar com 4 vcores. O backup vou deixar aqui em 18 dias. Então, é só escolher a quantidade. E eu vou habilitar a redundância geográfica. Então, essas são as configurações do meu banco de dados. Vou clicar aqui em criar. Então, é bem tranquilo, você vai ver aqui que vai aparecer o recurso está sendo implantado, não demora muito para ele criar. Enquanto está criando, você pode usar aqui o cliente que você preferir. Eu vou mostrar algumas das opções bacanas que a gente tem no Azure. E depois eu vou conectar, eu vou criar um banco de dados usando o meu client e mostrar como que ele aparece aqui no Azure. Eu escrevi até no blog falando um pouquinho, né, que os DBAs estão bem, alguns DBAs veem a nuvem como uma ameaça. Eu acho que a nuvem não é uma ameaça, ela é uma oportunidade dos DBAs estarem mais próximos do negócio. Então agora, muito mais do que instalar patches de segurança ou ter a melhor configuração de rede, tá lá instalando, né, montando o servidor. Agora é o DBA quem dá, por exemplo, as melhores possibilidades. Nós temos várias possibilidades bacanas. E a grande sacada é achar qual é a possibilidade mais adequada para cada momento. Eu acho que a nuvem não é uma ameaça, é só
um acelerador para as mudanças profissionais que virão. Outra coisa importante, Dani, se eu tenho no Azure, tenho o MySQL, tenho o MariaDB, tenho o PostgreSQL, tenho o SQL Azure, tenho o SQL DW, quando eu uso cada um desses? Cara, depende muito. E eu vou falar aqui quando você usa o MySQL. Primeira coisa, você já tem um aplicativo que está usando o MySQL e você vai migrar para a nuvem? Continua usando o MySQL. Tá? Então você pode fazer um backup do seu banco e restaurar lá no Azure e você só vai mudar a string de conexão. Simples assim. Se você está usando o PHP, por exemplo, você pode utilizar o MySQL no Azure. E lembrando que PHP e MySQL é um casamento daqueles que deu muito certo. Quando que eu te diria para tomar cuidado? Se você já tem um aplicativo, mas você está usando qualquer storage engine diferente do InnoDB, tome cuidado, tá? Porque você pode ter problemas, uma vez que a storage engine padrão do MySQL no Azure é a InnoDB. Então, tome cuidado com isso, tá? Só para você não gastar muito tempo com essas particularidades. Então, aqui já criou um banco de dados, vamos vê-lo. Opa! Então, vamos aqui em página inicial. É que eu já criei uns 10 mil bancos, né? Então, você já imagina. Vou colocar aqui exemplo. Exemplo clássico, tá aqui o meu banco de dados. Então, essa aqui é a tela inicial, tá? Ela vai te dar uma visão geral. Importante aqui o nome do servidor e o nome de logon, porque eu já vou utilizá-los lá no client. Primeira coisa, para acessar... esse gráfico aqui é legal, porque você vê todos os bancos de dados dentro desse servidor. Você vê que só temos 4 que são bancos de dados de sistema. Nós não criamos nada ainda. Então, bem tranquilo. Aqui eu tenho alguns logs, então eu vou passar aqui nas tabs. Então, eu acabei de criar. Marcas são tags, então eu não costumo utilizar. Importante, segurança. Você vê que ninguém pode acessar o meu servidor. Eu vou permitir acesso, tá? E vou adicionar o meu IP de cliente. A minha máquina, o meu notebook vai poder acessar esse banco de dados. Vou desabilitar o SSL, só para ficar mais fácil a configuração. Salvar. Gente, estamos em períodos aí bem de mudanças, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados vai chegar. Então, tomem cuidado com essa configuração. Adicionem somente os IPs que realmente podem acessar seu banco de dados. Então, o amigo DBA precisa conhecer bem a arquitetura do projeto para saber como que vai ser o acesso. Então, não dá para ir colocando todos os IPs aqui que você pode ter problemas. Aqui, em cadeias de conexão, são as strings de conexão de acordo com a plataforma de desenvolvimento. Parâmetros do servidor, é aqui onde o DBA vai atuar, gente. É tunando, é verificando cada uma dessas opções e acertar aquilo da maneira que é mais correta para o seu projeto. Então, quando eu falo que o papel do DBA não morreu, ele só mudou, é por causa disso, porque tem configurações aqui que são gregos para o usuário de negócio, mas para o DBA não, para o DBA elas são conhecidas. Então, verifica aqui se tem alguma configuração que você quer mudar, que é necessário mudar no seu contexto de negócio. Aqui em replicação, o que eu posso fazer? Posso adicionar uma réplica do meu banco de dados e olha, super fácil. Réplica, exemplo clássico. Ó, coloquei letras maiúsculas, tá, gente? Não pode. É a força do mau hábito. Então, eu vou vir aqui, vou criar, ó, tem um custo mensal na réplica, vou dar OK, e aí a réplica tá criada. Então, ó, criando a réplica do servidor, ele vai criar aí a minha réplica e vai aparecer aqui. Enquanto ele cria, eu vou mostrando as outras opções. Lembra que eu falei que eu posso criar um banco humilde e aí no momento correto, por exemplo, Black Friday, Dani, vamos melhorar esse servidor. Então eu venho aqui, coloco mais alguns vcores, aumento a capacidade de armazenamento, ó, 6.000 IOPS, quero
backup de 15 dias e mantenho a redundância geográfica. Simples assim, eu não parei minha aplicação, não preciso parar nada. Eu dimensiono meu banco de dados enquanto ele está sendo usado. E ó, isso ao mesmo tempo que eu estava criando uma réplica. Então, aqui algumas propriedades que são importantes: assinatura, o status do banco, o nome do servidor. Se tiver algum bloqueio, eu posso adicionar aqui também, nunca usei esse recurso. Scripts de automação, então eu tenho aqui parâmetros, eu tenho modelos para gerar scripts de automação no meu banco de dados. Isso também é bem bacana. Ele está aqui gerando. E aqui, gente, um recurso que é bem bacana e que eu gosto muito, que é a proteção avançada contra ameaças. O que vai acontecer? Ainda está numa versão preview, tanto que ela tem um custo bem menor, tá? Nos primeiros 60 dias. Mas o que eu posso fazer? Vir aqui, ó, e ativar a proteção avançada, ele vai ficar o quê? Vai verificar se tem algum acesso, se aconteceu alguma coisa no meu banco de dados fora do padrão e vai me avisar. Então, monitoração proativa, que é só colocar o e-mail de quem vai receber os alertas e tá tudo funcionando. Também posso criar alertas e isso não muda muito de um banco para o outro. Então, eu acho que é legal aqui, ó, preste atenção no que importa, cria uma regra, qual recurso, qual a condição. Então, eu posso dizer aqui, ó, utilização de memória nas últimas 6 horas maior do que na média de tempo e o qual é o limite. Então, eu crio as condições exatamente daquilo que eu quero monitorar e posso adicionar ação. Mande um e-mail, pare o recurso, enfim, eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Então, isso ajuda muito o DBA, tá? É um recurso que eu gosto bastante. Aqui eu tenho as métricas, eu consigo monitorar, verificar quais são as métricas que, ó, por exemplo, uso de memória, quantidade de conexões, aqui eu posso dizer a média, a contagem, e isso daqui também é bem bacana. Para quem está acostumado a trabalhar com bancos de dados on-premise, normalmente as empresas têm algumas ferramentas para fazer isso, né, para fornecer esses indicadores para o DBA. E eles ajudam pra caramba, gente. É uma coisa assim que eu acho que depois de um tempo você não consegue viver sem, né? Principalmente quem trabalha aí com a monitoração. E é legal que eu posso colocar esse gráfico lá no meu dashboard, então ajuda bastante. Configurações para diagnósticos, então eu posso criar aqui algumas configurações, posso escolher o que eu quero configurar, aqui não está nada habilitado. Tem os logs e solicitação de suporte. Então, gente, configurado aqui meu servidor, deixa eu ver se ele criou a réplica. Ainda está criando, ó, você vê aqui que ele vai dizendo o que ele está fazendo, ó. Ocorreu um erro ao dimensionar. Por quê? Provavelmente porque está criando a réplica. Então, acho que depois que eu terminar a réplica, eu consigo dimensionar, redimensionar meu servidor. Mas, ó, tudo o que ele vai fazendo, ele vai logando aqui e você consegue ver. Vamos agora lá para o client. Então, eu estou aqui no MySQL Workbench, que é o client mais usado de MySQL. Então, o que vai acontecer? Eu vou, através desse client, me conectar no banco de dados que está lá no Azure. Então, eu vou vir aqui em visão geral, copiar o nome do meu servidor, vou vir aqui no Workbench, vou colocar um nome nessa conexão, então ela vai ser exemplo clássico. Qual que é o hostname? É o nome que eu copiei. Qual que é o nome do meu usuário? Lembra que da Dani? Então, tá copiado. Vou vir aqui, vou colar aqui. Vou colocar a senha. Vamos testar a conexão? Olha aí, ó, conexão feita com sucesso. Vou dar um OK. Vamos criar um banco novo. Lembra que eu mostrei que tinha lá na minha tela inicial aqui, ó, eu só tenho 4 bancos de dados. Beleza? São os 4 bancos de dados default. Então, eu vou aqui no Workbench, vou criar um novo banco de dados. Opa, não quero alterar, eu quero criar, revert, create schema.
novo banco de dados, dou um apply, ok, apply, criei um novo banco. Beleza? Tá aqui bonitinho. Então, posso vir aqui, criar tabelas, views, store procedures, functions, mas aguardem as cenas dos próximos capítulos. Vamos voltar aqui no Azure e ver o que aconteceu. Vou atualizar aqui a tela e você vai ver que agora eu tenho 5 bancos de dados dentro do meu servidor exemplo clássico. Olha aqui, ó, 5 bancos e aparece aqui o novo BD. Gente, muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo. Eu passei rápido por algumas configurações aí do MySQL, mas podemos combinar e fazer outros vídeos. Vou mostrar em mais detalhes, tem bastante coisa ainda bacana pra gente ver. Para você me achar em todas as redes, Dani Monteiro DBA. Aqui tá o QR Code para o meu portfólio e lá também tem os links para o YouTube, para o Facebook, Twitter. Eu uso muito Twitter, então eu convido vocês para me seguirem lá. Eu estou sempre compartilhando dicas, cursos, bastante coisa que eu acho que vale a pena e que precisa ser dividida entre a comunidade. Eu coloco lá no YouTube, no Twitter, desculpa. Então, muito obrigada, até o próximo vídeo. Se você gostou, dá aí um joinha, compartilha com os amigos, segue aí o canal. Se você não gostou, me diz onde eu posso melhorar. E até a próxima!